Glória, glória a Deus e aleluia. Louvado e engrandecido é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui eu mais um dia com o coração, com o programa Coração Valente. Estou muito feliz, muito contente com as coisas que têm acontecido na minha vida. Eu só tenho que louvar e engrandecer a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Estou aqui eu com, mais uma vez, o pastor Benedito, a esposa dele, missionária Rosa, é a levita Camila, e minha lindíssima e maravilhosa, como sempre, minha esposa Elizabeth. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. E quem quiser oração, fizer alguma pergunta para o pastor, é só fazer que a gente vai estar transmitindo aqui para ele. A paz do Senhor, pastor Benedito. A paz do Senhor, cooperador Valmir. E uma boa tarde a todos os amados ouvintes. Que Deus nessa tarde venha pronunciar um momento agradável às nossas vidas, a qual temos a certeza que o Senhor tem uma palavra, um louvor ao teu coração nessa tarde. A paz do Senhor é Levita Camila. Paz do Senhor, gente, Deus abençoe. É mais um prazer estar aqui novamente com vocês. Paz do Senhor, missionária Rosa. Paz do Senhor. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, né? Feliz de estar aqui hoje. Glória a Deus. Adorando, exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. Glorioso. Amém. Deus é fiel e Deus é maravilhoso, né? Hoje eu estava ouvindo um programa e vi um assunto que muito me interessou quando falou ali da cidade de Cotia, do caos, do abandono que está acontecendo, né? Só para começar para refletir, é uma grande verdade, né? Tem ali no Jardim Guerreiro em Cotia, a rua abandonada, a calçada cheia de mato. Aí a gente vai para o Mirizola, tem um ponto de ônibus que é uma tenda. Parece mentira, né? Cotia é uma cidade do tamanho que está, quantidade de vereador que tem em Cotia, e ponto de ônibus é uma tenda. É inacreditável, né? E vamos começar esse programa, né? Maravilhoso. Hoje é sábado. Estamos aqui reunidos na presença de Deus para louvar e falar do amor de Cristo Jesus que Ele tem conosco. Amém? Amém. Eu quando falo coração valente, o coração valente é aquela pessoa que sai bem cedo para trabalhar, é aquela pessoa que chega no fim do mês, recebe seu pagamento, honra teu compromisso. Coração valente também é aquela mulher que às vezes fica sozinha cuidando de criança porque teu esposo está trabalhando à noite. Coração valente é você, enfermeira, é vocês médicos, que às vezes chega feriado, as pessoas estão se divertindo e vocês estão aí cuidando de pessoas igual a mim. Amém? Então vocês são o coração valente, policiais que às vezes arriscam suas vidas para nos proteger e às vezes não é bem remunerado. São pessoas às vezes até criticado, caluniado. Quando entram na nossa favela são filmados para degrenar a imagem de alguns policiais. Amém? São pessoas coração valente. Estavam ali um certo homem, e de repente ele fez assim, pastor Benedito. Deus, Senhor, por amor a 30 pessoas, você salva essa cidade? Que mistério, né? Deus olha para ele, já sabendo a resposta, e fala assim: por amor a 30 pessoas, se você me der 30 pessoas justas, eu não destruirei esta cidade. E ali ele saiu feliz, pastor, todo alegre, achando que conseguiria. E de repente ele volta e começa a falar assim, ó: Deus, me perdoa pela quantidade, mas por amor a 20, você salva essa cidade? Deus olhou para ele de novo e falou: salvo. Por amor a 20 pessoas, eu salvo essa cidade.
E ele saiu novamente à procura das 20 pessoas. Agora eu lhe pergunto para vocês, meus amados irmãos, que estão aí no YouTube, Facebook, aqui no TikTok, se Deus hoje enviasse um profeta na sua cidade, qual seria a sua condição hoje? Você seria uma pessoa justa para ser salvo? Como você seria? Ou como você estaria? Deus, ele dá uma oportunidade para vocês. Se você for uma pessoa justa, eu salvo a sua cidade. Quando você está no seu ente querido, no serviço à noite sozinho, em casa sozinho, com celular, como é que está a sua situação? Será que se Deus enviar o profeta, você seria salvo? Porque Deus deu a oportunidade que Abraão fosse atrás de 20 justos. Mas ele voltou de novo alegando que não encontrou 20 justos. Mas ele pede, se for pelo menos 10 justos, meu Deus, você salvaria essa cidade? Glória a Deus, aleluia, pastor. 10 pessoas, pastor. Você já imaginou esse profeta vir um profeta na cidade de Cotia, de Itapevi, Carapicuíba, Osasco, e lançar essa pergunta? Deus irá destruir essa cidade, mas se tiver pelo menos 10 justos, ele não irá destruir a tua cidade. Como você se encontra? Será que você simplesmente vai na igreja, se senta, ouve a palavra de Deus? Quando sai da igreja, você pega o seu chapéuzinho, põe na cabeça e volta a ser aquela pessoa do mundo de novo? Será que você é uma pessoa justa aos olhos de Deus, para que Ele venha achar graça e te salvar de uma destruição, de tão modo que está pecado? Porque hoje nós temos medo, pastor, hoje de falar do carnaval, nós temos medo de falar dos demônios, nós temos medo de falar dos homens sexual. Hoje nós temos medo, porque dependendo do que você fala, tudo é lei, tudo é processo. Dependendo do que você falar, pastor, você vai preso. E uma vez um rapaz fez uma pergunta para mim e falou, a geração Enzo, mas quem criou a geração Enzo? Ele falou, foi nós mesmos. Eu falei, não, é a lei. Quando nós era criança, nós sairíamos para trabalhar. Hoje tudo é proibido trabalhar. Hoje certas coisas que você fazeria para educar um filho, você não pode mais. Porque se você dá umas palmadas no seu filho, você é denunciado, o vizinho te denuncia. E aí fica esse jovem no mundo da droga, no mundo da prostituição. E a sua cidade começa a ser uma cidade injusta, uma cidade de pessoas rebeldes. E Abraão saiu para a cidade e não encontrou as 10 justos. Pastor, será que se viesse aqui na cidade de Cotia encontraria justo? A quantidade? Eu tenho uma visão assim, você falou 2 pontos que me chamam a atenção aí. Primeiro, sobre ponto de ônibus e política. Segundo, sobre a juventude é Z, né? Z. Foi provado há poucos dias que mesmo que tente chamar os jovens de Z, acabaram ficando um pouco envergonhados com aquela caminhada que Nicolas Ferreira fez. Provou que não é bem assim como o pessoal fala. Então, eu costumo dizer que a educação você não acha ela pelo Estado, mas a educação vem de dentro de casa. Então, qual que é o bem maior de um pai e de uma mãe? Seus filhos. Então, eu só trago uma reflexão. Toda flecha, quando você vai lançar, primeiro você puxa ela para o seu lado.
para depois se lançar a flecha. Então, que você traga o seu filho mais próximo de você, a sua filha mais próximo de você, para Verdade. que possamos entender. Em que sentido? Porque Abraão, mesmo distante de Ló, ele está intercedendo a Deus. Se tem alguém justo na cidade, porque o seu sangue estava dentro da cidade. Ele não queria que o seu sangue se perdesse. E isso é muito importante nós entender que nós temos que clamar a Deus para que haja misericórdia sobre essas vidas e elas possam alcançar o Senhor. Você citou sobre algo que você viu, o cooperador Valmir ouviu no programa aqui, e você citou sobre um ponto de ônibus que está uma tenda. No dia que a pessoa souber o peso que tem, não estou dizendo valor, estou dizendo o peso que tem o seu voto, ele vai entender algo sublime. Porque a Bíblia diz assim: feliz da nação cujo Senhor é Deus. Cujo Senhor é Deus. Então nós precisamos entender nesse sentido. Cotia está numa média aí das 50 cidades mais ricas do estado de São Paulo. O patrimônio que Cotia arrecada não era para estar na situação que está. Mas o que eu quero lhe dizer para você? Você sabe, posso te fazer uma pergunta profunda? Também pode. Você sabe qual o dever de um vereador dentro do município? Sim, sei. E Eu acho que todo mundo sabe, né? E qual que é o dever de um vereador? O dever do vereador, na realidade, a profissão dele foi mudada, né? Que antigamente o dever dele era fiscalizar o prefeito. Só que hoje em dia virou, na visão de muita gente, foi ir nos bairros e ficar fazendo benefício para algumas pessoas. Um exemplo, um tapa-buraco e uma situação assim, uma situação aqui por lá. Então, a função não é essa. Então, a função é fiscalizar. Eu não consigo entender, muitas vezes, aqui quando Abraão ele entra num tema de buscar que a sua família não se perca, que a sua família não se perca, a sua parentela, dizer uma coisa: se um pai de família com um salário básico, não vou nem dizer mínimo nem alto, ali, um salário, 2 salários mínimos, ele consegue, com muito sacrifício, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de internet, organizar finanças da sua casa. Porque muitas vezes, muitas situações vazam pelo vão dos dedos. Porque muitas vezes, eu costumo dizer que as pessoas muitas vezes não sabem, não dizer um presidente da república, um governador, um senador ou um vereador, mas dizer assim, aprender a ser humano. Verdade. Aprender a ser humano. E ser humano não é ser cristão, não é ser religioso, não importa a sua religião. É ser humano, sentir a dor do seu próximo. Sentir a dor do seu próximo. Abraão está orando a Deus para que 4 ou 5 ou meia dúzia de pessoas não morram. Agora, você já pensou uma má gestão? Quantas pessoas morrem na fila de um posto de saúde, na fila de um hospital, esperando uma cirurgia, esperando um remédio? Então, tudo isso é ser humano. E sabe o que eu descobri mais ainda essa semana, conversando com um médico e passei minha esposa no médico? Porque as pessoas têm a mania de chegar em qualquer UPA, ou em qualquer ou em uma policlínica, reclamar do médico.
Mas você sabia, não sei se você sabe disso, mas você sabia que o médico, ele quase não consegue exercer tanto a função dele, porque é o secretário de saúde que dá o limite para ele. Exatamente. Ó, você só pode ir até esse ponto. E aí? Então o que eu quero dizer, assim, que não só no meu município, mas no modo geral, nós precisamos voltar a ser humano. E como que nós vamos aprender a voltar a ser humano? É buscando a misericórdia de Deus. Porque só usa de misericórdia quem já precisou da misericórdia. Verdade. Precisou da misericórdia. Então que nessa Glória a tarde, Deus, aleluia, eu Jesus. vou dizer para você, um pai de família, uma mãe de família, que labutou o dia todinho ou debaixo da chuva, ou debaixo do sol, vai para um ponto de ônibus que não tem uma proteção, nem do sol, nem de uma chuva, nem nada. É isso que muitas vezes cria revoltas no coração das pessoas. E essas revoltas, em vez de tornar um ser humano, acaba levando a pessoa para outros caminhos. Por isso que eu digo assim, que quando Abraão estava orando, pedindo misericórdia a Deus, que nós possamos seguir o exemplo de Abraão, clamar, mas não também se esquecer dos nossos direitos de cidadão. Como direito que nós temos, também nós temos deveres. Amém. Pastor, aproveitando a nossa audiência, e graças a Deus, é uma audiência muito boa, então já quero avisar vocês que estão assistindo o YouTube, que estão nos ouvindo, dá um like aí. Aproveita vocês que estão aí no YouTube, eu peço até por gentileza, peço por favor, dá um likezinho, não custa nada você dar aquele toquinho lá no joia para fortalecer o programa Coração Valente e fortalecer também a rádio e TV Nova Cotia. Quando vocês fazerem isso, vocês estão nos ajudando também. É uma forma de vocês estar colaborando conosco, tá bom? E eu também estou no TikTok. E se vocês entrarem no TikTok e clicar lá, Valmizando, com V e com Z, vocês vão ver que a live também está lá. E vocês também têm uma vitrine que vocês possam dar uma olhadinha lá, se vocês têm interesse em alguma coisa. E vem ajudando também o programa. Quer ajudar o programa? Falar, vou ajudar esse programa Coração Valente. Tem não tem aqui, não colocaram... Tem um Pix, depois eles vão colocar ali na tela, vai estar o Pix também, e vocês passam, está nos ajudando, entendeu? E eu vou ficar muito feliz e muito agradecido com isso, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. E agora nós vamos ouvir um louvor que... Sábado passado ela louvou no programa Jesus e Amor e o louvor foi uma bênção e eu gostei, já baixei esse louvor, já está lá aqui no meu celular, vou trabalhar ouvindo e direção já está pronto, pode soltar o louvor para nossa querida Levita Camila estar louvando. Louvado e agradecido a presença do Teu Espírito, Senhor. Juntastes meus pedaços, o fardo meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. Tu é fiel, Jesus. O teu amor recebe o louvor diante do teu trono, Pai querido. me arrebatou. Glorificado é essa presença do teu Mesmo Espírito assim, Santo de Deus. Aleluia. sim, quando tenho que negar, me dou. Quando tenho que fugir, ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas, Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não
Eita, Deus contra fiel e aquele maravilhoso. que só Jesus. fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Aleluia, Jesus. Juntastes meus pedaços, o meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. Glória a Deus. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim, quando tenho que negar, me dou. Quando tenho que fugir, ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha resplandecer Aleluia. as nossas vidas, né, pastor? Ô, pastor, ou melhor, meus queridos e amados ouvintes, vocês que estão aí ouvindo, vocês querem receber uma bênção? Tem que ser abusado. Vocês querem receber um milagre? Tem que ser abusado, né? Você tem que ter fé. Porque se você não tem fé, por que você vai para a igreja? Se você não Aleluia. acredita num Deus que tudo pode, que nos fortalece, né? Tava dois homens andando, pastor. Paulo e Silas. Ó, que bênção. Paulo e Silas. Até então eles não entendiam o porquê que estavam andando naquela cidade de Macedônia e só tinham conquistado somente uma família. Eles ali não entendiam o porquê. Por que eu fui enviado para essa cidade e até agora não conquistamos nada? Mas quando Deus te envia para um lugar, pode ter certeza que algo irá acontecer. E ali tinha uma mulher endemoniada.
Tinha uma mulher endemoniada. E quando Paulo e Silas, eles passavam ali próximo, o demônio manifestavam, gritavam. Lá vai, né, Paulo e Silas? Grandes homens de Deus pregando a verdade. E isso se repetiu não uma e nem duas vezes. Foi várias vezes. O Paulo e Silas Paulo era um homem mais duro. Silas já era mais light, era tipo Valmir, já era mais tranquilo, não falava muito. Justa vendo. Eu não... A Rosa que eu diga? Silas era igual a mim, a pessoa mais calma, mas Paulo era igual o pastor Benedito, era um homem mais duro. Calma aí, Silas. Eu não posso aceitar isso. Ele se aproxima dessa mulher que estava endemoniada e pergunta: pensas tu que eu não estou te vendo aí? Pensa tu que eu não estou te vendo aí? Que os anjos do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que está sobre minha vida, que expulsa esse demônio. Até ali a vida de Paulo, Silas estava sossegado. Eles andavam para lá e para cá e nada acontecia com ele. Ninguém mexia com ele, irmã Rosa. Era muita coisa. Você quer ver algo acontecer, irmã Rosa? Começa a orar na madrugada. Começa a jejuar. Né? Abre campanha na sua igreja. Mas enquanto você vai para a igreja, senta, volta para casa, eu não faço nada, eu não oro. Eu não falo com Deus, eu não tenho compromisso, eu só vou para a igreja e volto. O inimigo, ele não se preocupa com você desta forma. Ele tem medo de você, pastor, de você, Camila, de você, Rosa, você, Elizabeth. Ele tem medo de você que ora a Deus, porque ele sabe que ali vem um problema. Aleluia. Aquele diabo que saiu daquele corpo, ele foi embora, e Satanás ali pergunta para ele: o que você está fazendo aqui com seu lugar lá embaixo? Eu não te mandei você sair do corpo daquela mulher. Você estou imaginando, tá? Aí o diabinho fala: mas eu saí daquele corpo porque aquele homem me mandou eu voltar. Mas quem manda em você é eu ou é esse homem? Mas é aquele homem lá. Que homem? Fala o nome. O senhor não gosta que fala o nome dele. O senhor não gosta. Mas fala, para me ver. Jesus, não fala não. Fala esse nome aqui não. Eles mexeram com vocês? Tem Paulo e Silas? Agora vocês vão ver o que acontece quando você jejua, quando você ora. Você acha que é só bênção? Vamos colocar Paulo e Silas em praça pública. Vamos chicotear Paulo e Silas. E na ponta de chicote vamos colocar ossos e chumbo, para quando nós bater nas costas de Paulo e Silas, arrancar pedaços de carne para ferir. E outra, vamos rasgar as vestes dele e colocar eles pelado. Ficar envergonhado. Olha, pastor. E assim fizeram com Paulo e Silas. E depois disso jogaram eles dentro do presídio. E lá no fundo, pastor. E lá no fundo. Agora você quer um milagre? Você quer um milagre de Deus? Você quer uma porta aberta? Você quer uma cura? Você quer um milagre? Se você for atrás do Valmir, do pastor Benedito, da Mal Rosa, do Coração Valente, do programa Jesus e Amor, você não vai achar. Se você for atrás do homem, você não vai achar. À meia-noite, Paulo e Silas, pastor, ali começaram a louvar, a importância do louvor. Eu sempre coloquei, quando for louvar o Senhor, algo tem que acontecer. Senhor, o Senhor usa no louvor, na pregação, algo tem que acontecer. E aí Paulo e Silas começaram, pastor. Ei, Paulo, como é que você está? Estou todo machucado. E você, Silas? Eu também. Imagina a cena na cadeia, tudo escuro. Tudo escuro, não tinha luz, era, né? Imagina a cena, pastor. Ei, não vai você aí, pastor. Vai, Silas. Ou começa. Aí vai um. Se a gente colocar... Vai aí, pastor. Fé em ação. Vai dar tudo certo. Vamos lá, todo mundo. Vai dar tudo
certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Quando você acha que os problemas da sua vida não têm cura, quando você acha que o seu problema já não pode mais ser resolvido, clame ao Senhor, ore ao Senhor, louve ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, que Deus vai te dar a vitória. E toda vitória tem uma ação, toda vitória tem um compromisso. Deus não vai te dar vitória se você maltrata pai, se você maltrata mãe, se você maltrata pastor, se você é desobediente na empresa. Deus não vai te dar essa vitória. Para você receber a tua vitória, você tem que se humilhar na presença de Deus. Porque se não se humilhar na presença de Deus, não há vitória. Glória a Deus. Verdade, pastor? É bem assim. É verdade. Quantas pessoas não se levantam contra o pastor? E se E- quer sair embora como nenhuma ovelha? A Bíblia ela nos traz algumas passagens, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa moça. Na verdade, essa moça ela trazia lucro para os seus senhores da cidade, Exatamente. porque sobre aquela moça tinha, vamos dizer, um espírito, a entidade de adivinhação. E a fonte de renda daquela cidade era aquela moça ali, e trazia muitos. Então, quando se mexe no bolso do ser humano, ele não gosta. Ninguém gosta, né? Por que ele não gosta? Porque muitas vezes, eu vou dizer algo assim, para vocês entenderem. Você passa por uma mulher, ou uma jovem, ou um homem, e ele está exalando uma essência de um perfume maravilhosa, cheiroso. Mas não quer dizer que aquela pessoa é limpa. Ela está cheirosa, ele está cheiroso, mas isso não quer dizer que ele é uma pessoa limpa, ou ela é uma pessoa limpa. Assim também, sobre essa jovem, nos traz uma maturidade que, mexendo na posição social no bolso daquelas pessoas, sobre Paulo e Silas, eles não perderam o seu caráter. Eles não se corromperam, de tal forma que ele passava, a moça dizia, ali vai dois homens de Deus. Ali vai dois homens de Deus. E aquilo incomoda Paulo, e Paulo volta com Silas lá e repreende, expulsa aquela entidade. E acabou-se o lucro daquela cidade. Eles Verdade. não negaram a sua fé, eles não negaram a sua pessoa e não se corromperam. Por que eu quero dizer isso? Porque algumas pessoas abrem mão dos seus propósitos por momentos passageiros. E a Bíblia aqui nos mostra algo interessante. Mas por volta da meia-noite, que eu quero frisar isso, nós encontramos várias passagens bíblicas que Deus faz algo por volta da meia-noite. Então, por volta da meia-noite é necessário nós estar atentos para acontecer o sobrenatural de Deus na tua vida, na minha vida. Mas pastor, mas falaram que meia-noite é o trabalhar do inimigo? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o povo de Deus, quando digo povo de Deus, ele está dizendo que o povo errai vós por não examinar as Escrituras Sagradas. E o que é examinar? É ler? Não. É você ler e reler com atenção para que Deus venha trazer um despertar sobre a sua vida. Em que sentido? Hoje, a ciência
procura provar que o braço do Mar Vermelho foi um vento que abriu e o povo passou em terra seca. Verdade. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Que Deus poupou a vida de Moisés e deixou Moisés ser instruído pelas leis de Faraó, os hábitos e costumes, e depois Deus traz Moisés de lá, de uma forma gloriosa, para libertar o povo de Deus. Então, por isso que você, muitas vezes, tem que ter uma reflexão. Deus usa as suas ferramentas no momento exato. Pastor, aproveitando a nossa audiência, né, as pessoas estão gostando muito da palavra. Pede o like. Ó o joinha, gente, por favor. Gente, vocês estão assistindo, não custa fazer isso aqui, ó. Quero agradecer ao Paulo, meu primo Paulo Edson, que está ali sempre nos assistindo. Quero agradecer a Mari, que está nos acompanhando, nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Agradecer a vida do Gabriel, da Giovana e do seu filho. Que Deus possa estar abençoando e abençoando cada dia mais a vida de vocês. Quero agradecer também vocês aí, Tati, Rai, né? Que vocês possam estar cada dia mais na presença de Deus e Deus possa estar abençoando vocês. E não esquece de entrar no TikTok Valmizando, gente. Não custa dar uma olhadinha lá, pastor. Tem uma vitrine lá com Bíblia, com roupa, ninguém vai lá. Gente, ó, eu faço uns cortes, é um trabalho meu. Ó, no TikTok do irmão tem esses reality. Ali, gente, é um trabalho meu para que eu consegui uma população e eu fui aberto minha vitrine e minhas lives. E o que acontece? Através disso aí, a gente conquista essas pessoas que estão aí no mundo, que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Igual a Mari que está aqui acompanhando a nossa live e ouvindo a palavra de Deus junto conosco, que é a coisa melhor, coisa que insiste em ouvir a palavra de Deus. Ah, eu falei em ação, né? Esse cara aí, mas e ação? Eu vou falar de ação, vou chegar. Havia uma mulher, eu falo pouco igual Silas, irmã Rosa, pouco igual Silas. Deus está vendo. Quem fala muito é o Paulo. 12 anos essa mulher, pastor, havia sofrendo de um fluxo de sangue. Você já ouviu falar, né? Rapaz, você entra num tema. Eu vou dizer assim. Eu digo porque eu já acompanhei pessoas assim. E eu tenho uma minha irmã que, por causa das suas hemorragias, ela precisou tirar o útero. Aí, onde eu quero chegar? Seja, a pessoa tem noção que é uma mulher está com hemorragia 12 anos? Sobre isso eu sei porque ela passou por isso. Eu passei, pastor. Ela Eu passou. fiquei um ano. Minha esposa passou por Agora, isso. Tive que tirar o útero também. Você imagina a pessoa ficar anêmica. Não, você imagina agora 12 anos numa situação Perdendo sangue. complicada. Então, pastor, perguntaram, e a ação? Cadê a ação? Eu vou te mostrar a ação. Esta mulher decidiu, porque ela já tinha procurado vários médicos, vários feiticeiros, e não tinha conquistado o seu milagre, a sua cura. Então ela resolveu, falei, agora eu vou entrar em ação. Já que existe um tal Jesus que onde ele passa, ele cura, aonde ele passa, ele faz milagre, então eu vou de encontro a esse Jesus. Eu vou na igreja Jesus de Amor. Eu vou dar uma ação para o programa Coração Valente, vou ajudar esse irmão. Glória a Deus. Eu vou sair da minha casa para louvar o Senhor. Porque quando tiver uma oportunidade, se eu não souber louvar, se eu não sei falar, eu vou ler um versículo bíblico, ali já está bom. Ali Deus já usou tua boca para falar aquele versículo, que já está ótimo. Eu vou ter uma ação. Eu vou atrás da minha vitória. Eu vou atrás da minha bênção. E assim ela foi, pastor. Glória a Deus. E quando ela foi atrás do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, no intuito da tua bênção, o que é que ela fez, pastor? Aparentemente, parece ser simples, mas não foi simples. Não, de jeito de maneira. Primeiro porque cada ação tem uma reação.
e ela tem uma atitude. Só que quando nós lemos a palavra, nos mostra que aonde Jesus estava, tinha multidões. Então foi fácil para aquela mulher chegar até Jesus? Exatamente. Não. E o mais complicado é que ela não poderia ser reconhecida. É isso aí. Porque ela estava com fluxo de sangue e naquela época se tornaria uma mulher imunda. Isso. E tudo quanto ela tocasse se estaria imundo. Imundo. Mas com determinação ela foi atravessando situações por situações até tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus para. E faz uma pergunta, a pergunta crucial: quem me tocou? Eita, Jesus. Alguém para e diz assim: Senhor, os discípulos, a multidão é grande e a multidão tem esbarrado em ti. E tu pergunta quem me tocou? Aí ele responde: porque de mim saiu virtude. Ou em outras palavras, de mim saiu cura. Então o importante não é você só ir, mas você ter convicção que Deus, Jesus, pode mudar a história. Eita, Jesus. Vocês viram aí, meus amados e queridos irmãos, nós que tem a ação e a atitude? Se ela ficasse na casa dela, pastor, somente falando: ah, Jesus, já estou 12 anos, eu não consigo andar, estou muito fraca, aquela multidão vai me apertar, eu posso cair no chão. Se ela não tivesse tomado uma atitude, fazer um sacrifício e ir até em busca da presença do Espírito Santo de Deus, ela não teria recebido a cura. Ela não teria recebido a cura. Ali ela ia ficar, era só mais uma, e não tinha conquistado. Então você, meu irmão, você que está aí na sua casa, você que está ouvindo essa palavra, tome atitude. Vai atrás da sua bênção. Está passando perseguições no seu trabalho? Vai atrás da sua bênção. Ora, começa orando 5 minutos na sua casa. Pede a resposta de Deus. Porque lembre-se que quando você faz um mal para uma pessoa no seu trabalho, ou na igreja, ou na rua, lembre que ele também é filho de Deus. Da mesma forma que você é filho de Deus, aquela pessoa também é. Então você tem que entender em que posição que você se encontra com Deus. Como é que você se encontra? Na presença do Senhor Jesus. Hã? É que nem o cego de Jericó. Se você olhar para o cego de Jericó, ele tinha 3 problemas. 3 problemas. Ele era cego, ele era mendigo e não conhecia Deus. Porque a partir do momento que ele conheceu Deus, que ele conheceu Jesus Cristo de Nazaré, ele não é mais mendigo e também não é mais cego. Quantos cegos espiritualmente, pastor, estão aí? Deus ali, ó, olhando para você, de braço cruzado, falou: ei, eu estou aqui. Estou aqui para querer te ajudar. E você, às vezes, irmão, está cochilando em 2 pensamentos. Ah, eu sou mais santo do que aquele, eu sou mais santo do que A, não sou mais santo do que B. Eu não tenho propósito, eu não louvo mais na casa do Senhor. Eu não vou mais no Senhor porque aquela irmã está fazendo uma campanha. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã. Tá, você é filha de Deus, ela também é. Então, na qual posição você deve se comportar na presença de Deus? Qual a postura que você se apresenta para Deus? Você entendeu, meus queridos e amados irmãos? Às vezes, nós temos que se apresentar na presença de Deus como homem, como as mulheres, em posição. Eis-me aqui, pastor, para trabalhar e fazer a tua obra. Eis-me aqui, missionária, para fazer a tua obra. Toma aqui um copo de água, vou pôr lá no púlpito. Eu vou ali, vou lavar o banheiro. Eu vou ali, vou dar uma varrida na igreja. É assim. Eu não vou varrer a igreja, não. Mas eu costumo dizer o seguinte, que voluntário não tem rosto. Voluntário não tem rosto. Boa, pastor. Boa. E quando você entende isso, no seu servir a Deus e servir o seu próximo, a história muda. Pastor, a Mari falou bem assim, ó.
eu era como esta mulher. Agora, quero honrar aquele que é digno. O que você diz para essa mulher, pastor? A Mari, que está falando aqui Glória a Deus. com a gente. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu creio. O testemunho é lindo, o louvor é maravilhoso, mas é a palavra que transforma, que salva, que cura, que liberta e aumenta a minha e a sua fé. O que eu digo para ela, quem bebe dessa água nunca mais sede terá. Ouviu aí, Mari? Recebe essa palavra do pastor Benedito. Eu não sei onde você mora, eu não sei se você congrega, mas faz uma ação, toma uma postura. Ela agradeceu, ela falou, amém, pastor. Toma uma postura, vá até a casa do Senhor. A povo fala, venha como estás, mas não permaneça. Você é que faz a diferença na casa do Senhor. Você que faz a diferença. Se você chegar lá, sentar, ficar lá, você vai sentar, você vai ser muito bem recebido, vai ser mais um. Mas saiba que quando você vai na casa do Senhor Jesus com ação, com coragem, para fazer a obra de Deus, seja ela o que for, que nem eu estava falando, limpar uma igreja, você está trabalhando na obra do Senhor. Parece que não, mas aquilo incomoda. Incomoda o inimigo. Porque quando você entra numa igreja, começa a limpar a igreja, começa a passar um paninho ali, você acha que o inimigo gosta? O inimigo ele não gosta nada do que você faz para Deus. Minha querida Camila, você é uma jovem, você está ainda na presença de Deus, a mulher está caminhando, tem muitos espinhos ainda para pisar, que a gente, na igreja não é só espinho, não é só rosas, né, missionária? Não é só rosa. Ela tem os espinhos também. Como foi que você chegou na presença de Deus? É um assunto muito complicado, porque, na verdade, desde sempre, desde o berço, na verdade, sempre fui cristã, só que eu não conhecia Cristo. E é aquela, né? A mãe leva, ensina, só que a gente realmente não conhece. E depois eu comecei a cantar no grupo das crianças, e aí eu fui descobrindo, fui orando. Muitas vezes eu não gostava, ia pra igreja arrastada, muitas das vezes. Mas é isso, na Bíblia fala, né? Ensina o caminho que seu filho deve seguir. E foi o que minha mãe fez. Gostava no início? Não. Mas foi o que me ensinou, e hoje eu tô na presença por conta disso. Eu acredito que se ela não tivesse me ensinado, eu estaria como esses jovens de hoje em dia, entendeu? Só que na verdade ela me ensinou e graças a Deus hoje eu tô firme. É difícil, só que se a gente for olhar pelo que vai vir ainda, a gente não se firma. Tem que olhar para Cristo e firmar nossos olhos no céu. Amém? E o conselho que você dá para esses jovens que estão assistindo aqui, que tem uns jovens assistindo aqui, você aqui, qual o conselho você daria para eles estar vindo para a casa de Deus? Para eles não olhar para a doutrina, para a igreja, as pessoas, porque vai ter julgamentos, vai ter muitas apontas, mas sim olhar para Cristo. Como você falou, vende a mim como estás, mas não continue, entendeu? Deus, ele nos ama, mas não ama o nosso pecado. Então, acredito que eles têm que vir, sim, têm que tentar se chegar a Deus, para Deus nos libertar, porque somente Ele nos liberta. Não acredito que se a gente tentar mudar o nosso pecado com as nossas mãos mesmo, a gente falha, a gente não consegue. Mas a partir do momento que a gente decide mudar por Cristo, por mais que seja difícil, tudo ocorre bem. E aí você, jovem, que está aí, está querendo vir louvar? Quer louvar igual a Camila? Quer conhecer o pastor Benedito? A missionária Rosa? Quer conhecer? Como é que eles fazem para te conhecer, pastor? Qual é o endereço da igreja? Graças a Deus. Nós estamos localizados na Estrada do Imbu, número 1105. Temos culto às terças e quintas, a partir das 19 horas. E domingo, às 9 horas da manhã, até às 11. Venha. Jesus tem uma palavra ao seu coração. Glória a Deus. Ó, eu vou provar para a missionária Rosa que ela não está inconformada ainda, que eu sou igual Silas. Eu falo pouco. Falo pouco. O que acontece, irmão? Por eu falar pouco, eu fui convidado a um programa de rádio. Vim aqui, participei do programa de rádio, vocês que estão me ouvindo aí, ó, fica analisando. Eu não tenho uma igreja que me ajuda, gente. Vocês falam bem assim, por que o irmão não pode? Eu não tenho uma igreja que me ajuda. Eu vim aqui fazer um convite do pastor Renato Fernandes. Ele me chamou aqui, participei do programa. O programa dele.
não sabia nem o que falar. Ele falou bem assim, irmão, Valmir, vem louvar aquele louvor, ergue agora a cabeça. Também Falei, ô irmão, eu já nem louvo mais. Nem louvo mais. Então, meus queridos, aí eu vim, e ele, o diretor, conversou comigo lá fora, estava até aqui dentro ainda, eu tinha saído lá fora hoje para conectar o Wi-Fi. E ali agi pela emoção. Eu falei, eu vou ter um programa de rádio. Mas na minha cabeça o valor era outro. Era outro. E o valor foi outro, irmão. E eu fechei, mas ali eu fiquei, Senhor, eu sou um homem de palavra. Aquilo que eu falo, eu cumpro. E eu não entendi, meus queridos e amados irmãos, qual foi o querer de Deus comigo aqui nesse programa. Não entendi, pastor. Ali um cara que veio com propósito, participar do programa, que estava indo do centro de São Paulo, para comprar uma mesa de som, para fazer uma live na minha casa, e ali poder falar de Deus ou outras coisas. E ali eu não entendi. Aí eu virei para minha esposa, vocês estão me vendo aí, eu falei, meu Deus, Beth, e agora eu peguei o programa. O que eu fiz? Vou ligar pro pastor. Vou ver se ele quer o programa lá também. Vou ligar pro pastor, olha gente. Aí liguei pro pastor, ele também, que é o próximo programa agora. Daqui a alguns minutinhos, que estou atrasado, que eu comecei atrasado também. Né? Vai entrar um programa Jesus e Amor. Daqui a pouco nós falamos sobre. Vou chamar o pastor. Vamos lá, pastor. Vou jogar essa bênção na mão dele também. E ele está aqui também com o programa Jesus e Amor, com a equipe maravilhosa, que é a missionária Rosa, Levita Camila e o pastor. E eu e minha guerreira aqui, Elizabeth. Que eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Vou falar, pastor. Eu não sou de falar, mas vou falar. É uma mulher, Deus colocou no meu caminho abençoado. Pastor, todo dia minha marmita. Pronta. Todo dia. Não falha. Às vezes eu abro a geladeira, pessoal, não tem mistura. Mas na minha marmita tem mistura. Sabe o que ela faz, gente? Sabe o que minha esposa faz? Ela vem do trabalho, cansada, lá do centro de São Paulo, batendo lata de trem, ela passa no churrasquinho, compra o churrasco e ali põe na minha marmita. Você não sabe o que é isso, não? Sei. Ah, bom. Sei. Ela põe ali na minha marmita. Ah, vocês estão achando isso pouco? Meu tênis todo dia. Ela lava o solado do meu tênis para mim não entrar com o tênis sujo dentro de casa. Eu chego lá, tá lá no tanque, ela já lavou, escovou embaixo, deixou lá. Minha roupa, pode olhar lá, passada. Tudo passadinho, bonitinho. É, pastor, tudo passado e bonitinho. Provérbios 31, irmão Valmir. Fala aí. Quem achará uma mulher virtuosa, achará um rubi. Eita Deus, é verdade. Você entendeu? Por que eu não posso falar de uma mulher dessa? Né? Quantas pessoas aí, ó, tem que se matar para levar comida, quantos colegas de trabalho. Sabe que pessoas acima, Rosa, é igual a mulher de Ló. Quando os anjos de Deus foram na casa de Ló para pedir para eles saírem de casa, a mulher de Ló olhou para ele e falou: se você quiser, você faça. Você quer comer, você faça. Você quiser amanhã, você faça a tua comida para comer e ponha na tua marmita. Mulher virtuosa, quem acharás? Glória a Deus. Mulher virtuosa, quem acharás? Por isso que eu tenho o meu jeito, eu sou um pouco meio ogro, não sou aquele cara muito carinhoso, sou meu ogro, mas eu oro pela vida da minha esposa. Eu oro na minha esposa ali, eu coloco meu joelhinho, Senhor, abençoa a vida dessa mulher. Entendeu? Então,
quando você for olhar para o seu marido e falar bem assim para ele, faça. Lembra da mulher de Ló? Ela não era uma das escolhidas para sair de Sodoma e Gomorra. Ela era uma mulher para ter ficado. Amém? Amém. Pessoal, estamos terminando o programa. Hoje começamos um pouquinho meio avançado. Agora vai ter o programa Jesus e Amor com a missionária Rosa, com a levita Camila. Ela vai louvar ainda hoje, pastor? Vai louvar. Pastor, tem uma palavra para falar com vocês no seu coração. E vamos continuar, todo mundo Obrigado, junto. Pri. Obrigado. E vocês acompanham o programa do pastor Benedito Souza, que eu acredito que vai ser uma bênção na vida de vocês. Tome atitude. Valmizando, vitrine, siga-me e que Deus abençoe cada um de vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até sábado que vem, se Obrigado. Deus quiser. Obrigado. Coração valente para vocês. Real.